Vossa Senhoria fez uma delação premiada, né? E se propôs a devolver uma quantidade de recursos que recebeu indevidamente, né? E uma pergunta que paira sobre todos nós: a partir de quando o senhor percebeu a existência de fraudes, de propinas na Petrobras? Bom, como faz parte do meu termo de colaboração, né, eu iniciei a receber a propina, né, em 97 e 98. Quer dizer que do ano de 97, quando você afirma que começou a receber esses ilícitos, você era o único que recebia? Ou só... Acho que o tratamento deve ser formal, deputado. Sim. Deputado Pauderley, vamos... Tá bom. Vossa Excelência. Tem um deputado tratando uma pessoa, um depoente, por você. O tratamento tem que ser formal. Ok. Olha, sobre essa questão, né, existe uma investigação em curso. Eu sou investigado. Então, eu até, assim, selecionei aqui essa parte do meu depoimento, que essa é uma parte que eu vou me ater ao depoimento. Eu não vou aprofundar essas questões que estão no meu depoimento por estar ocorrendo uma investigação, tá? Então, eu reitero, né, o que eu já falei no depoimento da minha colaboração com a Justiça. Mas no seu depoimento, ou na versão que circulou e que nós tivemos acesso, Vossa Senhoria lá afirma que durante 32 anos de trabalho na Petrobras, observou que a contratação de sondas sempre envolvia as mesmas companhias internacionais e que toda a iniciativa no mercado nacional era repelida, de maneira que existia aparentemente uma espécie de, abre aspas, cartel, fecha aspas, da aquisição de sondas. Então, se eram as mesmas empresas, se você reconhecia que, entre aspas, havia um cartel, quer dizer, você que inicia na Petrobras esse processo de recebimento de recursos ilegais? Dá para fazer essa afirmação? Não, agora nós estamos nos remetendo a um outro assunto, que é a questão de sondas, tá? Isso é fato. O serviço de perfuração na Petrobras, né, ele sempre foi realizado por empresas de perfuração, muitas delas estrangeiras, mais recentemente algumas brasileiras, e a Petrobras sempre contratou essas sondas, ela nunca incentivou a construção dessas sondas no Brasil, né? Então, o que a gente via era esses contratos de sondas serem colocados assim, periodicamente, 2 ou 3 contratos, 1 ou 2 contratos, renovações de contratos, e o serviço de sondagem sempre foi dominado por essas empresas. Até um ponto, eu acho que foi mais ou menos em 2007, 2008, até o ponto que, com a crescente demanda, chegou uma demanda na diretoria executiva para contratar, se eu não me engano, se não estou errando com a memória, 18 sondas ao mesmo tempo. Foi aí que isso chamou a atenção, que até então as sondas eram colocadas homeopaticamente, né, em doses pequenas. Quando chegou uma demanda por 18 sondas, né, e naquele momento, a gente pode se recordar, havia uma determinação de tudo que se podia fazer no Brasil, tinha que ser feito no Brasil, incentivando a indústria nacional, surgiu aí um sinal amarelo, tá? Tanto que na diretoria isso foi brecado, né, e foi levado à ministra das Minas e Energia, eu acho que ainda era a presidente Dilma, a ministra das Minas e Energia, e houve uma ação natural, né, ou uma ação contrária, tentando fazer essas sondas no Brasil, né? E isso foi o embrião da SET Brasil, né? Foi a partir desse projeto,
né, e da determinação do governo de fazer essas sondas no Brasil, que foi desenvolvido o projeto da SET Brasil. Em relação, ainda voltando, a propinas recebidas de 97 ou 98 da empresa holandesa SBM, você reafirma que já naquele período estava recebendo recursos ilegais dos contratos dos quais Vossa Senhoria fazia a intermediação. Olha, eu vou reiterar o que está escrito no meu depoimento. Não, mas o que ocorre é o seguinte, o que nós temos é uma versão. Então, a versão não dá, porque não é um documento que chegou às nossas mãos aqui oficialmente, é uma versão que está distribuída na mídia. Então, a pergunta é se você reafirma isso como sendo uma verdade. Ué, eu reafirmo, está escrito aqui, eu reafirmo. É a minha versão, é a minha verdade, é o que aconteceu. Agora, em relação aos recursos que você recebia, você não tem conhecimento de que outras pessoas também recebiam. Você não tem conhecimento de que outras pessoas recebiam. Esse é um assunto que eu não vou me estender aqui. Porque esse fato é preciso aqui nós nos aprofundarmos, porque em relação ao período que você se refere, de 1997 ou 1998, é um fato que foi profundamente divulgado na imprensa brasileira. Se pegarmos as reportagens da época, nós vamos verificar que a revista Veja, do qual tantos se referenciam, fala da empresa marítima que sozinha, sem ter estaleiro, sem ter parque industrial, sem ter financiamento, sozinha abocanhou contratos de 2 bilhões de dólares à época, né? E também vamos verificar, o único que eu consegui encontrar foi no 5 de fevereiro de 1997, um artigo no jornal O Globo, do Hélio Gaspari, em que ele diz: Dr. Renaud, o senhor ganhou, se referindo ao fato da ação que o presidente da Petrobras entrou contra o Francis, que já denunciava à época de que diretores da Petrobras teriam recursos ilícitos em banco da Suíça. Quer dizer, aqui há essa constatação que a imprensa profundamente divulgou na época, porque, como você está colaborando, nós precisamos aprofundar esse fato para não passar a versão de que você fez mal feito e foi pego, e outros fizeram bem feitos e não foram pegos. Quer dizer, nós precisamos estancar e livrar a Petrobras do processo de corrupção de que ela está instalada. Então, por isso, eu afirmo que, à época dessas reportagens aqui, como que isso bateu dentro da empresa, uma vez que, neste período, você já estava recebendo os recursos ilegais? Olha, à época eu era gerente de divisão, que é o segundo escalão gerencial da companhia. Então eu não tinha contato assim direto com os diretores, com os presidentes. Eu não tinha, vamos dizer, a posição que eu tinha mais recentemente na Petrobras, de gerente executivo, onde eu estava toda hora na diretoria executiva, participava dos destinos da empresa. Então, eu não tenho conhecimento, né, por exemplo, do Dr. Renaud. Eu nunca tive com o Dr. Renaud. Conhecia, sim, era uma figura distante para mim. Eu não tinha, naquela época, vamos dizer assim, essa influência ou essa atuação que eu tive mais recentemente na Petrobras. Então, eu simplesmente eu não consigo nem comentar essa notícia, porque eu não participava desse nível de decisão à época. Não, mas essa afirmação, ela é uma afirmação extremamente delicada, porque você disse que era um gerente de divisão.
que era uma posição hierárquica que não tinha grande influência. E mesmo não tendo grande influência, já numa gerência de divisão, conseguia arrecadar, como está na sua declaração, 1,4 milhões de dólares depositado na Suíça? Sim, reitero o que eu já disse. Mas o cargo de gerente de tecnologia de instalação lhe dava autonomia plena para fechar os contratos ou havia mais pessoas envolvidas no fechamento do contrato? Não, inclusive esses contratos não foram fechados por mim. Na época eu tinha uma atuação mais fortemente na área técnica. Se os contratos não eram fechados por você, se você não tinha o poder de decisão, como é que você negociava as propinas em relação a esses contratos nesse período? Em relação a esse período, eu vou reiterar, eu não vou tecer maiores detalhes, porque existe uma investigação em curso, tá? Eu me reservo o direito de não comentar esse tipo de detalhe. Vamos, então, um passo mais à frente. Vossa Senhoria considera ser possível, do ponto de vista técnico e dos valores, que as comissões de licitação da Petrobras identifiquem a existência de conluio entre as empresas no momento da licitação? Eu acho muito difícil. Eu acho que a questão é mais externa, né? Eu acho que a governança da Petrobras, apesar de ter acontecido, né, o que está acontecendo, eu acho a governança da Petrobras boa, né? Eu acho que o problema não está nesse fato, está nas pessoas, está na instituição, mas a governança dos processos licitatórios, ela é muito firme, não vaza orçamento, a seleção das empresas é feita baseada num sistema que chama Progef, né, que seleciona as empresas. O que havia era a formação de cartéis, né, externos, né, havia contatos com alguns diretores, com alguns dirigentes, né, mas eu não acho que os problemas estão localizados nas comissões de licitação, né.